trabalho na casa que a gente trabalha. Então, uma alegria, uma responsabilidade muito grande. E o tema que a gente vai trazer para nós, para reflexionarmos de hoje, é uma parábola evangélica, uma parábola do fermento. E é muita responsabilidade falar sobre uma parábola, falar sobre o Evangelho. É muita responsabilidade, por quê? Porque a gente acaba entrando na parábola, e a gente vai ver isso um pouquinho, ela tem uma interpretação individual. E geralmente a parábola ela é uma história. Geralmente é uma história. E nós estudamos sempre essas histórias. E essas histórias, elas têm um início, um meio e uma conclusão. Fim ela não tem. Porque essas histórias nunca têm fim. Cada um vai tirar a sua própria interpretação. Cada um vai pegar aquele texto que está dentro a sua própria ideia. E além das histórias que nós conhecemos, então provavelmente vocês, quando você fala de parábolas, a gente lembra do quê? A palavra do semeador, a palavra do joio do trigo, a parábola dos 2 filhos. Então essas são histórias que Jesus nos contava. Mas ele conta também parábolas que cabem no versículo. E também muitas vezes tem embutida nesse versículo uma ideia muito profunda. Não sei se outros companheiros que estiveram aqui comentaram por que Jesus falava por parábolas, por que Jesus ensinava por parábolas. Porque esse era o método utilizado para ensino dos rabinos. Esse método era um método muito avançado de ensino, que era contar uma história e deixar que o aprendiz refletisse por dias nessa história. E essa técnica é utilizada pelos hebreus, que o nome em hebraico é machal, e é utilizada pelos budistas, cujo nome, essa técnica se chama koan. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algumas vezes assim, até o koan. O que é o koan? É uma parábola. E algumas técnicas hoje, no ramo da psicologia, da psicanálise, se utilizam de parábolas numa ajuda ao tratamento a paciente. Então, a gente vai ver que não é simplesmente contar uma história. E os discípulos percebem isso, porque logo após Jesus contar, no seu primeiro contato com as pessoas, com a multidão, o que Jesus faz? Conta a parábola do semeador. E aí os discípulos ficam enlouquecidos e chegam para ele e perguntam assim: por que você ensina por parábolas? Porque eles percebem, Jesus fugia do tradicional. Por isso o choque dos discípulos. Só que ele era direto com os discípulos. Então, muitas das passagens que geram controvérsia são passagens que Jesus se dirige aos discípulos. Como, por exemplo, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Eu vou provocar dissensão à família. Ele não diz isso para a população, ele diz isso para os discípulos. E para o povão, vai falar as parábolas, vai contar as parábolas. E essas histórias chegam até os dias de hoje parecendo muito sinceras, muito simples. Mas 2 coisas nos chamam a atenção. Como são histórias, eu não tenho como deturpar, eu não tenho como colocar um novo final, porque é uma história, eu estou contando uma história. Esse é o primeiro, e Jesus foi muito sábio com isso, porque ele tinha a sensação de que isso seria deturpado. Então ele conta histórias, que pode parecer singelas, mas na medida que você pega o conhecimento, você vai aprofundando. E cada uma dessas parábolas são diamantes brutos, onde cada um de nós vai lapidando
cada um de nós vai lapidar como? Com o seu conhecimento e sua bagagem de espírito mortal. E eu gostaria muito que cada um aqui não se restringisse à interpretação que nós estamos fazendo. É maravilhoso cada um, você olhar, ler uma parábola, ver alguém falando e você assim, nossa, ele tem uma interpretação diferente da minha. E é isso. E é assim que funciona. Os estudiosos da Kabbalah, que é uma vertente do judaísmo, tem uma frase muito interessante que diz assim: a Torá tem 70 faces. O que eles querem dizer com isso? Que cada um que ler vai tirar a sua própria interpretação, né? Que é uma das infinitas faces da verdade. E essa parábola está no capítulo 13 de Mateus e no capítulo 13 de Lucas. No capítulo 13 é o início da pregação, né? E aí, quando os discípulos perguntam a Jesus por que você fala por parábolas, por que você ensina por parábolas, ele dá uma resposta muito interessante. Ele vai dizer aos discípulos assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, porque aquele que tem se dará e terá abundância. Aquele que não tem, até aquilo que ele tem será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Mas bem-aventurados vocês, porque veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade muitos profetas gostariam de ouvir e ver o que vocês veem e ouvem, mas não puderam. E parece esse ser um recado muito duro do mestre, né? Por que só os discípulos conseguem compreender a mensagem? Porque eles estão dispostos para aprender. Daqueles, e eu vou incluir nesse rol, daqueles que estão assistindo palestra, tanto presencial quanto na internet, quantos estão dispostos a aprender? Quantos estão dispostos a aprender e preparados para entender essa mensagem? Muito poucos. E esses poucos são os discípulos de Jesus. Feita essa pequena introdução, né? Eu tem o Salmo 78. O Salmo 78, ele diz, eu vou só ler o início, porque é muito interessante. Quando a gente fala de Jesus, diz assim: eu não vim destruir a lei. Toda a sua passagem se baseia no Antigo Testamento, dizendo assim: eu não vou destruir a lei. Olha o que está no Salmo 78: escutai a minha lei, povo meu. Aí são palavras de Deus para nós. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais temos contado. E o Salmo prossegue falando de uma geração rebelde, que dá as costas para Deus. Mas essas lições serão relembradas para que as novas gerações pusessem em Deus a sua esperança. Então, as parábolas já estavam previstas lá atrás, em Salmos. Então vamos lá. Parábola do fermento. Mateus 13:33 e Lucas 13:20. E a parábola é a seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Essa é a parábola, né? Curtinha e assim, meu Deus, que Jesus quis dizer com essa palavra? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Aí você deve estar perguntando: como interpretar isso? Então vamos começar no começo. Quem já fez pão? Vocês já fizeram pão? Eu fui fazer e eu peguei uma receita para fazer. Qual é a receita do pão? Mais ou menos, tá? 360 gramas de farinha de trigo.
gramas de água, 7 gramas de sal e 4 gramas de fermento biológico seco. O que a gente percebe de detalhe nessa receita? Que o fermento é o ingrediente que se leva em menor quantidade. Então ele só leva 4 gramas no contexto. E quando a gente mistura todos esses ingredientes, a gente já não consegue identificar ali o que é farinha, o que é água. A água sim, porque ela fica molhada, né? Mas o sal e o fermento a gente não identifica. Depois da gente misturar aquilo tudo, a gente deixa descansando. A gente deixa descansando. E o que acontece quando a gente deixa descansando? A massa cresce, dobra de tamanho. E aí eu faço a pergunta: e se a gente não misturar o fermento? A massa vai crescer? Ela permanece no mesmo tamanho. Ou seja, o fermento transforma. Quando Jesus compara o reino dos céus ao fermento, ele vai mostrar que algo pequenininho tem um poder. E aí, quando eu falo que é algo pequenininho, eu não estou desmerecendo o reino dos céus. Eu estou dizendo qual é a parcela dele em cada um de nós. E essa parábola do fermento é semelhante ao grão de mostarda, que Jesus conta junto, para que a gente tivesse um entendimento. Então ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou em seu campo. Ela é a menor de todas as sementes, mas depois de crescer, é a maior das hortaliças, virando uma árvore. E as aves do céu se alinham nos seus ramos. Se eu pudesse preparar o estudo agora e perguntar para cada um de vocês como vocês desenvolveriam a partir daí? Porque eu sei que eu iria tirar lições maravilhosas. O que essa história representa? Que esse é o grande detalhe. Jesus nos conta a parábola, nos deixa pensando, e aí eu vou interpretar. O que Jesus quer me dizer com essa parábola? Temos infinitas possibilidades. Então, se eu conversasse com cada um aqui, cada um ia tirar uma. E eu ia falar alguma coisa diferente. E o fascinante é que essa parábola, ela é atemporal. Ela pode representar um curto período de tempo, como pode representar toda a eternidade. E a gente vai ver duas possibilidades. Nós, como espíritos, fomos criados num determinado momento simples e ignorantes. Em determinado momento, Deus nos criou. Se nós colocássemos essa trajetória numa escala, onde 0 seria a completa materialidade e 100% a completa espiritualidade, no momento da criação, nós seríamos 0,7% espiritual e 99,3% animal. Aí você vai dizer assim: mas que conta precisa é essa que você está fazendo? Eu peguei aquela equação dos ingredientes e fiz uma regra de 3 para saber quando o fermento representa. Então o fermento, ele representa 0,7% da massa como um todo. Essa é a porcentagem do fermento. E esse 0,7% que nós recebemos no momento da nossa criação é o potencial da perfeição que existe dentro de cada um de nós. É o reino dos céus que Deus colocou em cada um de nós. Quando a gente lê Gênesis, o livro de Gênesis, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: e
formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse homem não é homem gênero masculino, é o ser humano. Porque o espírito ele não tem sexo. O espírito ele não tem gênero, não é homem nem mulher. O espírito não tem isso. Então, quando Deus cria o ser humano, ele cria alguém que não tem sexo. E formou Deus o ser humano do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem, o ser humano, tornou-se alma vivente. O Espiritismo nos ensina que nós, quando fomos criados simples e ignorantes, recebemos este sopro divino. O sopro divino. E é interessante que em hebraico, a palavra que representa sopro ou vento é a mesma que designa espírito. Então, quando Deus sopra nas narinas daquele homem, ele está colocando naquele ser material algo espiritual. Está colocando uma parte dele. E naquele pequeno sopro, naquela pequena porção, eu vou encontrar o reino de Deus. E é nessa pequena parcela que está gravada a sua lei. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim: Deus proporcionou a todos os homens o meio de conhecer a sua lei? Os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, olha só, nós podemos conhecer. Nós conhecemos a lei de Deus? Acho que sim. Né? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente está estudando ali a lei de Deus. A gente está vendo ali o que nós precisamos para que a nossa vida seja a melhor possível, para que nós possamos progredir, porque esse é o nosso objetivo. Mas nós compreendemos, nós conhecemos, mas não compreendemos. Nós não conseguimos colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, por exemplo, nós estamos aqui estudando a parábola, estudando o Evangelho, somos tocados por aquela emoção: nossa, que coisa linda, eu vou sair daqui transformado. Aí quando chega ali na rua, né, alguém posta em mim, eu digo assim: olha, não sabe que está orando onde não? Não sabe como está orando? Não olha para frente não? Está com a cabeça onde? Percebe? A gente conhece, mas a gente não compreende, a gente não coloca em prática. Né? É como se fôssemos duas pessoas distintas. Aquela que está dentro da casa espírita, né? Onde todo mundo é irmão, todo mundo se ama, mas quando chega lá fora, desliga-se a chave do cristão, do espírito, e passa a ser uma pessoa mudada. Por isso é que os espíritos dizem que nós conhecemos, mas nem todos compreendem. Na questão 620, Kardec pergunta: a alma, antes da reencarnação, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? E aí os Espíritos respondem: ele a compreende, segundo o grau de perfeição que tenha chegado, e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem que ela seja esquecida. Lembra da escala? Os maus instintos que os espíritos falam é aquilo que a gente traz no animal. Então, o egoísmo, a vaidade, o medo, a raiva, tudo isso são características do animal que ele vai utilizar na sua própria defesa.
Então, por exemplo, quando o leão abate a sua presa, ele não deixa ninguém chegar perto. Só depois que ele está saciado que ele deixa ali a carcaça e vai embora. Isso é egoísmo. Mas por que ele é assim? Porque ele não sabe que vai comer de novo. Por isso ele é egoísta. E nós, seres, né, dotados do pensamento contínuo, dotados daquela centelha divina que Deus, do sopro divino, por que nós somos egoístas? Nós não precisamos do egoísmo. Tem um companheiro que fez uma palestra e ele disse assim: se cada cristão tomasse conta de 2 pessoas, não existiria fome na terra. Percebe como é grave isso? Nós vemos pessoas passando fome. Aí a gente pode pensar assim: mas na África é tão difícil, né, chegar alguma coisa lá. Eu não estou nem falando da África. Nós estamos falando muitas vezes até da nossa cidade. Pessoas aqui passam fome. O que eu faço para ajudar essas pessoas? Eu não sou cristão? Então, parece que o raciocínio exacerba esses vícios, né? Esses maus instintos que trazemos do animal. Mas à medida que a gente evolui, vamos passar a compreender melhor a lei. E aí vamos mudar as nossas atitudes em sintonia do que compreendemos dessa lei. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Acho que todo mundo sabe essa questão. Mas a gente pode, conhecendo essa parábola, reescrever essa pergunta: onde está o fermento de que Jesus nos fala na parábola contada? Onde está o fermento? Na consciência. Porque é lá que está a lei de Deus. A Joana de Ângeles, no livro Amor Relativo ao Amor, ela vai dizer algo interessante: que essa dualidade bem e mal, ela está sempre esteve presente no ser humano, desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Ou seja, nós temos consciência quando existe um contraste. Então eu sei o que é bom quando eu conheço o que é mal. Eu sei o que é vermelho quando eu sei o que é azul. É o contraste que nos faz ter consciência. E tudo na nossa vida é baseado em escolhas. Então eu vou escolher. Eu posso escolher fazer o bem ou fazer o mal. Mas por que eu escolho um ou outro? Como nós fazemos essas escolhas? E aí eu vou contar uma historinha que está no livro Alice no País das Maravilhas. A Alice está caminhando, né, no caminho de pedra, e aí esse caminho abre em 3. E ela fica assim: para onde eu vou? E aí uma árvore que está ali do lado aparece um gato, né? E o gato, aí ela chega para o gato e pergunta: onde esses caminhos vão dar? E aí o gato responde uma pergunta: para onde você quer ir? Aí ela diz assim: eu não sei. Aí ele falou assim: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não conheço, eu vou escolher um caminho. Posso quebrar a cara no caminho que eu escolhi? Posso. Mas percebe que quando eu quebro a cara, eu aprendi, este caminho não serve para mim. E a gente pensa que é castigo de Deus. Mas na verdade foi uma escolha que eu fiz. Eu vou escolher o melhor caminho quando eu sei para onde ele me leva. Mas como é que eu vou saber qual é o melhor caminho? Os espíritos superiores respondem. Quando Kardec faz a seguinte pergunta, na questão 132: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí eu não estou falando
reencarnação. Estou falando encarnação. Por que a gente tem que vir para cá? Deus impõe a encarnação a fim de levá-los à perfeição. Ou então nós encarnamos para um dia sermos perfeitos, para um dia sermos como Jesus é para nós hoje. Mas para chegar a essa perfeição, eles precisam sofrer, ou devem sofrer, todas as vicissitudes da vida. O que são vicissitudes? A vicissitude é quando eu pego aquela massa que está com todos os elementos e começo a socar. Quem já fez pulsado, você pega a massa, pega assim, joga na bancada, aí empurra, mexe para lá, toca, corta, mistura de novo, joga na aberta, pega o rolo, passa por cima, deixa ela esquentando, deixa ela no lugar quente, para que ela possa crescer. Isso são as vicissitudes. Então, na nossa vida, como massa, a gente é socado, a gente é jogado para o alto, acontece tudo na nossa vida. Para quê? E aí vamos dizer, trazendo assim para a realidade: é encarnar rico, encarnar pobre, é nascer na África, na Europa, ter a saúde perfeita, ter a saúde comprometida, tudo isso são vicissitudes. E nós vamos passar por todas essas experiências. Só que quando nós não passamos por essas experiências, a gente não consegue dar o devido valor a elas. E a gente vê muitas pessoas hoje que detêm os seus 15 minutos de fama, que mostram que não passaram por essas experiências. Então, acho que não sei se vocês ouviram, teve muita gente que se revoltou com a profissão do momento, que é influência. Eu não sei como é que se ganha dinheiro sendo isso. Tem muita gente que se diz influenciador digital. Aí um desses influenciadores diz o seguinte: não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Nem todo mundo caiu de pau em cima dele. Por quê? Vê lá uma pessoa que trabalha como catador, que trabalha até mais do que 14 horas, e vê se ele continua pobre. E as pessoas querem de pau em cima dele. Mas o que isso significa? Que ele não passou pela experiência da pobreza. Então não é alguém que a gente deva julgar, é alguém que a gente tem que entender. Ele não passou pela experiência da pobreza, então ele não sabe o que é isso. Porque vocês sabem que a gente escolhe, Aí você deve dizer assim: não, eu escolhi de neto pobre, não, eu nunca escolhi de vir pobre. É o que geralmente a gente pensa, mas não é assim. Às vezes dói tanto o tempo que a gente perdeu, que aí quando a gente vai para a espiritualidade, a primeira coisa que a gente pede, o que é? Eu quero vir na miséria, eu quero vir sem uma perna, eu quero vir cego. Por quê? Como uma maneira de resgatar tudo aquilo de errado que fez. Então, não julguem aqueles que falam esse tipo de absurdo. Entendo que é alguém que não passou por essa experiência. Eu somente compreendo e compadeço da experiência do outro quando em algum momento eu já passei por essa experiência. Por que hoje, aí eu espero, pelo amor de Deus, que ninguém estou ao contrário? Todo mundo acha aqui que é uma combinação tirar a vida do próximo? Por que nós achamos isso? Por que aquela pessoa que muitas vezes a gente vê que foi presa, que matou 30, e assim, você não sente nada, a pessoa diz: não sinto nada. Mas nós não temos coragem de pegar uma arma. Por quê? Por que nós temos essa condição e aquele outro não tem? Porque nós já pegamos uma arma, já tiramos a vida do outro de forma banal, mas nós já resgatamos. Conforme disse Kardec,
no estudo que ele faz do livro Céu e Inferno, quando ele vai dizer assim: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de um erro e as suas consequências. Então, quando eu tiro a vida do outro, me arrependo de ter tirado a vida do outro, esse é o primeiro passo, mas não é o suficiente. Então, se eu ofendi alguém, não basta chegar e se arrepender completamente, não basta, é o primeiro passo. Depois, expiação, eu vou sentir a dor que eu causei ao outro, eu vou sentir a dor que eu causei ao outro. Quando eu entendo a dor que eu causei ao outro, eu vou para o terceiro passo, que é a reparação. Eu vou reparar. Então, junto com aquele que eu agredi, eu vou reparar ele. E aí a gente não entende muitas vezes, porque eu vivo numa família complicada. Por que a gente vive numa família complicada? Porque escorregar com Deus. Percebe como é que muda o sentido? Eu vou deixar de ver aquele irmão que me atazana o juízo, eu vou deixar de ver ele como alguém pior do que eu. Mas eu vou passar a ver nele uma oportunidade de resgatar ele do passado, de me reconciliar. Hoje, quando nós observamos a dor e o sofrimento do outro, a vicissitude pela qual o meu irmão está passando, eu vou entender que para ajudá-lo, eu vou ter que passar pela ajuda material. Muitos de nós pensamos nisso. Ah, coitada, aquela pessoa ali que não tem nada. Eu vou ter que ajudá-la materialmente de alguma forma. Eu preciso dar alguma coisa. Eu preciso mostrar para o outro que eu me importo com ela. Não que a ajuda material não seja importante, só que ela não é a única que a gente pode dar. Na casa que eu trabalhava, chegou uma pessoa para mim e disse assim: tem uma vizinha que perdeu o filho de forma violenta. E ela está desesperada. Desesperada. Ela está como se estivesse enlouquecida. O que nós podemos fazer para ajudá-la? E aí eu disse assim, eu pensei como, disse assim: ora por ela. Foi nítido o desapontamento daquela pessoa quando eu falei assim: ora por ela. Só isso, orar por aquela pessoa. E eu percebi o desapontamento dela. O que nós podemos fazer neste momento para ela é orar. Aí ela foi meio que resignada, foi embora. Aí 15 dias depois encontrei com ela de novo. E aí, tudo bem? Ela falou assim: tudo bem. Eu falei assim: e aquela moça que você orou por ela? Orei. E o que aconteceu? Você não vai acreditar. Ela é outra pessoa, muito mais calma, muito mais tranquila, aceitando tudo que aconteceu. E aí a gente descobre o quê? A ação do fermento. Desse fermento de que Jesus fala, o reino de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, tem o seguinte texto: os fariseus chegam para Jesus e perguntam: quando o reino de Deus virá? Ou, se a gente pegar o mesmo texto de Mateus, vai dizer assim: quando o reino dos céus virá? E aí Jesus vai dizer assim: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha o quão sério é o que Jesus nos disse. O reino dos céus está dentro de nós, dentro de cada um. E aí você pode perguntar assim: mas se o reino de Deus está dentro de cada um, por que o mundo está desse jeito? Uma pergunta válida, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa de ruim. Se nós temos o reino de Deus, por que ele está assim? E aí eu vou pegar, vou pedir ajuda do irmão,
né, no livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, né, onde um grupo de pessoas pergunta para Emmanuel. E aí perguntam para ele assim: se o determinismo divino do bem, quem criou o mal? Aí Emmanuel vai explicar. A gente já sabe a resposta, mas a explicação dele é fantástica. Ele diz assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei de amor universal, que é a lei de amor para a comunidade universal. Ou seja, qual é o determinismo divino? A lei de amor. E não é a lei de amor para o planeta Terra, mas para o universo. Todavia, o homem, confiando mais em si do que em Deus, transforma a sua fragilidade em foco de ação contrária a essa lei, efetuando uma intervenção indébita na justiça divina. Esse é o mal. E aí ele fala uma coisa interessante: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia. Eis o resgate. E Emmanuel fala resgate, ele não fala culpa, castigo, punição. Por que resgate? Vamos imaginar toda a criação de Deus. Eu não vou entrar no mundo da filosofia, né? Porque qual é a criação de Deus? Será que só existe esse universo? Será que não existem outros universos? Porque se Deus é infinito, como é que ele vai criar só um universo? Né? Então vamos deixar a imaginação de vocês rolar. Né? Vamos imaginar toda a criação de Deus como uma teia. E nós, todos nós, estamos inseridos nessa teia. Tudo em harmonia. Quando a gente interfere nessa harmonia, não importa o tamanho da interferência. Então imagina um tecido, eu solto uma bola em cima desse tecido. Ele vai deformar esse tecido. Qualquer ação nossa contrária à lei divina interfere nessa harmonia. Nós geramos aí um débito com a lei divina. Somos responsabilizados por essa intervenção indébita. Então a lei determina: quem causou o mal é responsável pela sua reparação. A lei não está preocupada em condenar ou punir, mas o que ela quer é que o causador do mal repare o mal cometido. Vem o arrependimento, vem a reparação do mal, que é o determinismo divino. Eu sou colocado no lugar do outro para que eu entenda o mal que eu causei. Isso é expiação. É isso que Emmanuel fala quando se fala do resgate. Então, na verdade, eu não estou sendo punido, eu não estou sendo castigado, mas se eu causei uma perturbação, eu preciso restabelecer essa perturbação. Que perturbação é essa? Que tipo de perturbação você pode falar? Se eu ofender o vizinho, eu perturbei a lei divina. Né? Se eu atropelei alguém, eu perturbei a lei divina. Então, são esses tipos de perturbação. Podem ser pequenos, podem ser grandes. Mas se eu perturbei, eu preciso restabelecer esse equilíbrio. Né? E como a gente desconhece essa lei, a gente acha que o que nos acontece é castigo. Ah, Deus está me punindo. Não. Lei de ação e reação. Eu ouvi uma vez um religioso falar algo muito interessante. Se eu estiver andando na rua e alguém me der uma palavra, do nada, eu estou andando, daqui a pouco eu pego um pedaço de pão e me atinge. Eu tenho que me preocupar por que eu sofri a palavra. Por que eu? Porque não existe acaso. Quando eu estou no carro, e aí percebe como é essa questão da lei, a lei divina dentro de cada um. Quando eu estou no carro, me aproximo de um cruzamento, nesse cruzamento tem uma placa de pare, e eu paro, eu estou seguindo a lei, certo?
cruzamento, significa que eu não preciso da placa para obedecer a lei, porque a lei está dentro de mim. Então, muitas vezes a gente obedece a lei porque ela está escrita. Né? Então, por exemplo, quando se fala assim, amar o próximo, ama teu próximo como a ti mesmo. Né? O que é amar o próximo como a ti mesmo? Né? É buscar não agredir o outro. Né? Mas, por exemplo, a gente vem para a casa espírita, aí eu vou com uma bolinha de papel na mão, eu não vou jogar no chão. Não tem placa dizendo assim, jogue no lixo. Não. Se eu pegar aquela bola de papel e jogar no cesto de lixo, eu estou seguindo a lei. Mas a lei não precisa estar escrita para eu estar seguindo. Isso é muito diferente. Né? Aqui tem as placas, não grite, não faça isso. Mas se eu permanecer em silêncio, né? Se eu respeitar, se eu não rabiscar a parede, não está escrito assim, não pode rabiscar a parede. Né? Mas se eu não fizer isso, significa que essa lei está dentro de mim, que é a questão do respeito. E à medida que esse complexo sistema vai ficando claro, à medida que a gente vai tomando conhecimento e nos propondo a segui-lo, não como uma obrigação, mas compreendendo os seus desdobramentos, o fermento vai agindo na massa e vai fazendo com que ela cresça. Lentamente, gradualmente. Porque o crescimento ele não é da noite para o dia. Ele leva tempo. E com a gente também acontece isso. Então não vamos ficar tristes. Ah, meu Deus, eu não consigo. Estou chegando ao final da minha encarnação e não consegui me livrar do egoísmo. Não vai conseguir. Por quê? Porque se livrar do egoísmo é um processo que requer muito tempo. O egoísmo ainda é parte do instinto do animal. E nós somos muito mais animais ainda do que seres espirituais. Né? Ah, então quer dizer que eu não vou para um mundo superior porque eu não consegui me livrar do egoísmo? Não, não é isso. Olha o que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Olha o que está sendo pedido. Não está sendo pedido que eu não seja egoísta, mas que se surge a oportunidade onde o meu egoísmo se exacerba, eu preciso controlar. Tá? Aquele momento onde a raiva sobe, você tem vontade de socar alguém, aquele desejo, eu digo assim, calma, não precisa socar o outro, só vai machucar a mão. Aí você se acalma. Isso é domar. É isso que Jesus, é isso que Deus pede de nós nesse momento. Que a gente se controle, que a gente não externalize aquele sentimento. Porque sentir raiva faz parte do meu momento atual. O que é errado? Eu descontar essa raiva em alguém. Mas sentir raiva, sentir medo, esses sentimentos é normal para a gente nesse momento. Por isso Kardec fala, domar as más inclinações. Não fala acabar ou destruir. Ele vai falar domar as más inclinações. E quando eu consigo domar as minhas más inclinações, essa massa cresce. Nós falamos da perspectiva eterna. Ou seja, o espírito simples e ignorante, que é quando a massa, os elementos são todos misturados, e aí o tempo vai fazer com que ela cresça, depois ela vai para o forno, e aí quando o pão estiver pronto, ele vai servir muita gente. O pão é a perfeição, é o espírito mortal sendo perfeito. Mas podemos pegar e trazer para um contexto de tempo mais curto. Vamos falar de Pedro.
Simão Pedro, no início da jornada, quando ele se junta a Jesus, no início do apostolado dele, Pedro era uma farinha, aquela farinha muito bruta, né? Aquela farinha que acabou de ser moída. Nos 3 anos que ele permanece com Jesus, os outros elementos vão sendo adicionados. Jesus lhe dá as palavras, os exemplos. Quando essa massa está misturada, a gente vai ver a prisão de Jesus, a sua prisão, a traição de Pedro, a crucificação e quando Jesus reaparece. O que é isso? É quando a massa está sendo sovada, é quando ela está sendo jogada, repartida, aquecida. Tudo isso naquele período. E aí, essa massa fica descansando 7 semanas. Como assim 7 semanas? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, 50 dias depois da Páscoa, os hebreus têm uma festa que eles chamam de Shavuot. Essa festa é em agradecimento pela colheita que os judeus fizeram e acontece 7 semanas após a Páscoa. Os cristãos chamam essa data de Pentecostes, que é uma palavra em grego que significa 50º, ou seja, 50 dias após a Páscoa. O que acontece no Pentecostes? É quando Pedro se apresenta àqueles que estão ali. É quando fala, as línguas de fogo descem, cada um fala as línguas, cada um fala no idioma das pessoas que estão ali. E aí Pedro faz um discurso emocionado. Naquele momento ele começa a sua caminhada, né? O que é aquela massa crescida, pronta para ir para o forno, para depois alimentar uma multidão faminta? Essa é a maravilha do ensino de parábolas. Ela é atemporal. E aqui a gente traz uma pequena ideia. E vamos trazer essa parábola para a nossa vida. Como eu era antes de me tornar espírita? Quanto eu progredi depois de conhecer o espiritismo? Como é que eu era lá atrás? O que mudou na minha vida? A gente pode colocar a nossa experiência enquanto espírita e encaixá-la nessa palavra do fermento. Ontem, quando eu não era espírita, eu reclamava que fazia 40 graus. Nossa, que calor infernal. Eu reclamava toda vez que chovia. Nossa, essa chuva não acaba. Eu reclamava do trabalho. Eu reclamava do domingo. Nossa, que dia morto. Hoje, eu entendo que as experiências climáticas diferentes vão agregar novas percepções. Então, quando chove, nossa, aquele barulhinho gostoso da chuva. Né? Você ficar sentado, vai ficar observando a água, escutando aquele barulho. Os dias de sol, o seu entardecer, o céu fica com cores lindíssimas. E cada dia é diferente do outro. Hoje, eu entendo que o trabalho e o descanso vão ter o valor que eu der a cada um deles. E aí, a gente entende a consciência em ação. Aí a gente entende a lei de Deus em ação. A gente entende o fermento em ação. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher colocou e escondeu em 3 medidas de farinha até essa massa ficar completamente. Essa foi uma interpretação.
Eu espero que cada um, ao ler essa palavra novamente, tire as suas próprias interpretações. Porque o fantástico é isso. Como eu disse, eu queria conversar com cada um, para saber como cada um interpretaria essa palavra. Quero agradecer a casa, quero agradecer aos amigos pelo convite de estar aqui e muita paz.